Tudo começa em uma noite, onde uma garota aparece subindo até o telhado de um prédio. Enquanto isso, 2 seguranças estavam de bobeira. A luz acaba indo embora, no exato momento que a garota ativa um poder para abrir uma das portas. Assim, um dos caras manda o outro garoto ir ver o que tinha acontecido. Wing então vai verificar. Enquanto isso, a garota já havia chegado até o alto do prédio. Isso ela ativa um poder falando sobre algo catastrófico celestial e voa até o ponto que estava tendo bastante raios. Wing então vê que a porta estava arrombada e pensa que poderia ser um ladrão. Assim ele corre para ver, mas dá de cara com a garota e fica sem entender nada, vendo uma garota flutuante, esbanjando luzes de poderes. Ela então o vê e se espanta, porém com esse pequeno descuido, ela acaba sendo atingida pelo raio. Wing então corre desesperado, perguntando se ela estava bem, mas ela estava desacordada. Ele fala então que era só fingir não ter visto nada, mas o peso na consciência bateu, e ele decide então fazer a respiração boca a boca. Isso um grande flash de poder ativa, vindo da garota. Nesse momento é mostrado uma espécie de subconsciente dela, onde ela fala que só lembrava da catástrofe celestial, sendo interrompida por alguém. Isso ela acorda com fúria nos olhos, no momento que ele ainda estava fazendo a respiração, e dá logo um corretivo na cara dele. Ele, desesperado, pedindo desculpas, fala que tinha usado seu precioso primeiro beijo para salvá-la, deixando ela mais irritada ainda, pois para ela o primeiro beijo dela também era muito importante. Sem jeito, Wing fala que isso significava um empate então, mas ele leva logo uma outra tatuagem no outro lado do rosto. Assim ela vai embora dizendo que era violência por violência. Depois disso ela fala que tinha sido por pouco ele não ter visto a tal de ascensão, e explica que no atual mundo do cultivo, a lei da selva era que prevalecia, e seus poderes delas começaram a diminuir. Ela não entendia o porquê o cultivo dela ter sido reduzida aos níveis anteriores. Esse tal cultivo são energias espirituais que ela usa. Ela fica desesperada, pois havia cultivado por anos, e agora simplesmente tinha perdido muito desse poder. Poder esse que parecia ter ido para um índio. Chegando no outro dia, ele estava se sentindo estranho, por alguns de seus sentidos, como a visão, estarem incrivelmente aguçadas. E se ele vê a garota que é abordada por um tal de Sandy Rui, que é apaixonado por ela, mas ela o dá um fora. Nisso um olho aparece e se questiona se ele era um novato do cultivo, se referindo ao Wing. O olho então decide testá-lo. Assim o telão se solta, caindo em direção a uma garota que estava na calçada. Wing então vendo, corre até ela para salvá-la. No desespero, ele acaba ativando seus poderes com as mãos, salvando a garota, e logo em seguida desmaiando. Depois disso, ele simplesmente acorda em um quarto, acorrentado. Se tratava da garota do cultivo, que se chama Muse. Ela curiosamente tenta seduzi-lo, mas ele fica todo nervoso e manda ela se acalmar e vestir as roupas. Ela fala então que queria pegar de volta o que pertencia a ela. Se tratava da energia espiritual. Ela fala que o que ele tinha usado para salvar a garota de antes era exatamente os poderes dela, que haviam passado para ele. Ele fica sem entender nada, mas ela continua e explica que ela era uma praticante de cultivo, ou seja, dessas energias. Muse então mostra uma espada espiritual, deixando o cara cagando nas calças. Então ela dá 2 opções para ele: ir de berço ou cultivar com ela para se tornarem celestiais. Ele acaba aceitando. Ela fala que eles podiam ver apenas a superfície, mas a maioria das partes era cheio de escuridão. Wing fala que se o cultivo permite ele ganhar tantos poderes, então poderia ajudar aqueles que estavam na tal escuridão, mas ela fala que não era tão simples assim. Chegando no topo do prédio de novo, ela pergunta se ele queria evoluir devagar ou rápido. Ele obviamente responde que queria de forma rápida. Ela fala então para ele pular dali, de cima do prédio, pois o Mandarin recebeu forças poderosas em situações extremas de perigo, e o adverte falando que se ele não despertasse logo os poderes, ele ia acabar sendo morto por outro cultivador. Assim ela o joga. Ele, desesperado, tenta despertar os poderes, mas acaba falhando e desistindo em conseguir. Mas Muse vai até ele e, sorrindo, fala que era o momento de vida e morte deles. Os dois se abraçam. Nisso Wing ativa asas mágicas, assim salvando os dois e voando lindamente pelo céu. Muse parecia ter sentido algo por ele naquele momento. Ele, brincando, fala que não precisava mais de avião, porém Muse se mostrou incomodada e o levou de volta para o prédio, dizendo para ele não ser orgulhoso assim, pois tudo tinha um preço, pois no mundo do cultivo moderno era como uma floresta sem recursos, e os cultivadores eram os animais que viviam nela e se escondiam na escuridão, e mantinham um equilíbrio, fazendo com que ninguém saiba onde estava o outro, e que se um fizer uma fogueira, ou seja, chamar a atenção, os outros poderiam ir até ele, caso o achassem fraco. Então, caso ele se expusesse assim novamente, talvez não seria ela que o achasse, e sim outro cultivador.
Enquanto isso, aparece um velho, que parecia estar no espaço, algo do tipo, falando que estava sentindo uma certa energia espiritual, que apenas em um dia tinha levado o treinamento de Ti para formar uma tal fundação. Ele então manda uma garota chamada Yui para ir verificar a tal energia, para ver se ele era forte, se caso não, então era para ela dar um fim nele. Passando o dia, os dois estavam juntinhos. Nisso ela dá um novo celular moderno para Wing, pois o dele ainda era de teclinha, e manda ele ficar atento para quando ela enviasse mensagem no WeChat, que é o Zap Zap dos chineses. Ele chora de emoção, pois aquele era o telefone do amor, e estava muito feliz por isso, mas ele a questiona sobre o porquê dela não querer dar um fim nele, já que ela é do mundo do cultivo, e ele estava completamente vulnerável. Ela explica que era porque ele tinha absorvido muito da energia espiritual dela, e caso ele fosse de berço, esse poder iria ser perdido para sempre, e esse poder só podia ser transmitido pelo método exclusivo da família dela. Caso contrário, não teria pedido para ele cultivar com ela. Percebendo o código, o espertinho não perde tempo e pergunta se ela não queria cultivar a noite com ele. Ela não se mostra gostar, mas o segura e fala que eles poderiam começar apenas dando as mãos primeiro. Enquanto isso, Yui parecia estar fazendo uma vítima, que provavelmente era um cultivador mais fraco. No outro dia, ela começou a fazer sua busca por quem tinha o tal poder, e fala que baseado nesse poder, provavelmente era um homem, e como ela sabia que os homens eram bastante decentes, já havia espalhado várias fotos delas sedutoras na internet. Assim ela começou a marcar vários encontros, mas homem após homem, nenhum tinha um poder. Ela fica enfurecida, pois já havia se encontrado com todos os estudantes dali, e ele não aparecia. Mas aí ela pensou, e se ele não gostasse de mulher? Então ela tem a ideia de abordar pela internet, mas como se fosse um garoto, e acaba pescando exatamente o colega de trabalho de Wing, que gostava dessas coisas. Ele fala que estava ansioso para vê-lo, e marca um encontro no parque. O cara sai todo animadão para encontrar o tal garoto, que era Yui disfarçada. Mas Wing, vendo isso, fica meio preocupado, pois o cara saiu como se tivesse completamente hipnotizado. Chegando lá, eles se encontram, e Yui aproveita para verificar, mas logo se decepciona, pois ele também não possuía nenhuma energia espiritual. Assim vai embora, mas antes dá um golpe no cara. Vendo que ele ia cair feio no chão, Wing usa seus poderes para salvar seu colega, porém acaba se revelando para Yui. Yui então retira os poderes do cara, o fazendo sair da hipnose da sedução, e atinge o mesmo poder em Wing, chamado Dança Sedutora, que faz ele se apaixonar completamente por ela. Ela então o leva para cima do prédio, e ele não parava de falar coisas sobre o amor que sentia por ela. Yui então ativa uma barreira chamada restrição espiritual, que fazia com que ninguém detectasse eles, e vendo que Wing não parava, ela retira o poder da hipnose, fazendo ele voltar ao normal. Ele fica sem entender nada e questionando o que havia acontecido, mas vendo a situação, ele percebe que ela era uma das tais cultivadoras e que provavelmente ia acabar com ele ali, já que ele era fraco. Ele então a engana, falando como se tivesse um outro alguém atrás dela, e aproveita para voar, mas é pego facilmente, ficando até sem calças o coitado. Yui então vai para cima dele, para pôr um fim em tudo, mas Muse aparece o protegendo, e vê ele nessa situação ridícula, deixando ele sem saber o que dizer. Telepaticamente, Muse se comunica com Wing e o relembra sobre um dos treinamentos dele, onde ela explica mais sobre o cultivo. Então vamos lá para o momento da explicação. O cultivo era dividido em etapas, que em ordem de poder era Ti, Fundação, Essência, Celestial, Transcendência e Divindade. E cada uma dessas etapas podiam ser divididas em Inato, Médio, Avançado e Pináculo, o mais alto degrau. E cada um desses níveis tinha uma grande diferença em poder, e ao menos que você tenha uma arma especial para igualar essa diferença, você definitivamente ia perder. Voltando, as duas começaram uma grande batalha entre elas, com Yui estando em nível Fundação avançado. Então Muse, que estava sem grande parte dos poderes, estava completamente em desvantagem. Muse manda Wing ir embora, pois ia acompanhá-lo depois. Assim ele corre pro lado de dentro, enquanto as duas continuavam a lutar. Muse tenta de todas as formas, mas estava sendo completamente derrotada.
e sem forças para continuar. Então Yui, para finalizá-la, esbanja um grande poder de chamas e a ataca. Wing se defende com uma barreira, mas não consegue aguentar muito tempo e a barreira é quebrada. Ela fica diante de seu fim, já que não tinha mais nada para se defender, mas no último momento, Wing aparece, se jogando na frente dela e sendo atingida em cheio em seu lugar, caindo assim em seus braços. Ela chorando o questiona o porquê dele ter voltado, mas ele responde que não deixaria alguém como ela morrer sozinha. Enquanto os dois se abraçavam emocionados diante do fim, ela o agradece por tê-lo conhecido, mas maldosamente Yui começou a atingi-los. Porém nesse momento, Wing surge em outro lugar, que parecia ser em outra dimensão, ou algo do tipo. Um cara sujo, falando que sabia em que situação que Wing estava, mas que ele estava ali por engano. Wing, nervoso, pergunta se ele era o ceifador. Li Xuan responde que sim, e fala que Wing tinha energia espiritual da mesma fonte que ele, mas ele não tinha o mesmo sangue do clã, chamado Li. Bom, isso provavelmente porque o poder dele era na verdade de Muse. Li Xuan então fala que ele só podia ser parceiro de um de seus antecedentes, e Wing fala que ele era marido de Muse. Sabendo disso, Xuan fala que ia dar uma fortuna especial para o cultivo dele. Assim Wing recebe um colar, que era um universo de caos. Xuan havia conseguido isso há centenas de anos. Assim ele se despede. Wing então já volta com tudo, esbanjando poder e mandando Yui para longe. O cara havia voltado no modo turbo, com o cabelo crescido e tudo, salvando sua querida amada. É isso, galera. Essa foi a primeira parte. Daqui a alguns dias irei trazer a segunda. Agradeço muito pelos que ficaram até o final. Valeu mesmo. E não esqueça de dar um like e comentar, caso queira ajudar no engajamento do vídeo. Então é isso, até o próximo recap.